Certamente, ao longo de nossa vida, todos nós, por menos que sejamos estudiosos ou buscadores interessados em conhecer profundamente a realidade espiritual, ainda que a abordagem de nosso ser em relação a assuntos que despertem em nós os sentidos mais profundos da alma, certamente todos temos lido ou ouvido que entre as obras do Rabi de Nazaré, Yoshua, ou Jesus, Bar Yosef, filho de José, desdobram-se inúmeros milagres. Sua obra, a partir de uma consciência desperta, que aos poucos, aos nossos olhos, que queiram se abrir, vão demonstrando o que seja o Messias ou o Mashiach, um estado de consciência desperta, sim, e não restrito a uma só pessoa ou a poucas, mas passível de ser por cada um de nós, por cada uma das infinitas criaturas que habita a criação que a cada vez mais nos surpreende com a sua grandeza. A cada um de nós é possível despertar e viver o estado messiânico. Esse Rabi, com a consciência desperta, realizava obras que estonteavam, deslumbravam os sentidos comuns, como são os nossos, presos aos liames e às cadeias das percepções materiais. O Mestre curava, erguia os doentes. Com a obra da sua palavra, transformava num sopro de vida, muitas vezes séculos e séculos de dor e sofrimento. Com a força do seu olhar, transfigurava criaturas aparentemente perdidas ou encobertas pelas trevas em o que é a realidade de cada um de nós, porque todos nós, sem nenhuma exceção, somos criaturas divinas, com a divindade em semente, ainda que possa estar oculta dentro de cada um de nós. Olhar, palavra, gestos, cura. Mas todos nós certamente ouvimos ou lemos que ao final de uma obra completa, de um doente curado, de um filho livre de todas as obsessões chamadas de demônios, de um amigo ressuscitado, o Mestre dizia: a tua fé te curou. As palavras do Mestre, como a de todos aqueles que descem dos planos mais altos da consciência para compartilhar conosco as possibilidades infinitas que temos e as energias que podemos utilizar para realizar aquilo que se chama salvação. São todas elas eivadas de sentidos profundos. Sentido esse que se descobre a cada mergulho que fazemos dentro de nós mesmos para entender que o universo interior
é infinito à semelhança daquele que cada vez mais se nos mostra infinito no exterior hoje, detectado por nossos instrumentos e pela ciência, e que sabemos o quão longínquos ainda estamos da compreensão total do que seja a vida. Mas o Mestre e todos aqueles que prefiguram essa consciência suprema, da qual somos parte inseparável, nos conclama a entender os sentidos profundos em sua palavra, em sua obra, em seus gestos. E quando se refere à fé, jamais a igualou à crença superficial, movida pelas percepções limitadas dos sentidos e do ego. Jamais se referiu à crença num Deus longínquo ou a estruturas que se movem por dogmas religiosos, sejam quais forem as suas naturezas. Quando o Mestre diz a fé te curou, refere-se a uma qualidade viva da alma, a uma usina de forças que nos conecta quando efetivamente manobrada por nossa consciência e pelo nosso arbítrio, nos conecta com a realidade superior, que em verdade é uma realidade que reside dentro de nós, neste universo infinito que cada um de nós carrega. Ainda que ignorantes desse fato, mas os tempos que chegam nos conclamam a examinar com maior interesse em bem da transformação de nossa própria vida, da superação de todos os obstáculos e da transformação de cada um de nós em um servidor, ou seja, em um canal límpido por onde possa fluir esta água viva, por onde possa passar esta luz infinita que faz mover e viver a todos os universos. Somos chamados, somos incessantemente chamados, mas é preciso que nos movamos para nos tornar colheita viva, boa semente, árvore que dê frutos de verdade e de vida plena. Vamos ouvir e vamos fazer. E entender o que seja a fé e o que sejam as obras santificadas é a base para todo um trabalho que a cada um de nós cabe e que cada um de nós, sem dúvida alguma, pode efetivamente realizar. Que a paz esteja com todos. Uau, tá forte essa luz hoje. É só impressão minha. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Especialmente quem está conosco pela primeira vez, mas os que nem sempre estão, os de sempre.
casa nossa, casa de todos nós. E hoje temos Otton. Saudades, meu irmão. Olha ele aí. Temos aviso também, né? Olá, gente. Boa noite. Sempre bem-vindos à casa. Lembrando que nesse sábado agora teremos a reedição da nossa festa junina. Uma ótima oportunidade de estarmos juntos, de comemorar, de rir, de nos conhecer um pouquinho mais fora aqui do ambiente da casa. O valor é de R$30, é todo revertido para as ações da Casa de Padre Pio. Também quem quiser colaborar doando algum doce, uma torta, um bolo, mão na massa, aproveita, bota aquela receita da vovó de titia para fora para funcionar e avisa lá o Michael lá embaixo com o que gostaria de colaborar para os comes, para as comidinhas da festa. E o outro aviso é lembrando que já abriram as inscrições para o nosso retiro anual. Já está tudo certinho, já começaram as inscrições, a gente está bem animado, vamos para Friburgo esse ano e a gente espera ver todo mundo lá. Uma boa oportunidade também da gente estar junto, dar continuidade a tudo que é feito, principalmente quem vem às palestras às segundas-feiras e já teve a oportunidade de participar, sabe o quanto é um caminho só. É uma reprodução daquilo que a gente vai aprendendo, vai vivenciando e vai tentando assimilar aqui nas segundas-feiras. E durante 3 dias seguidos a gente consegue fortalecer isso, pelo menos é o que a gente tenta. É verdade, Valéria. E só acrescentando que é um aprendizado que é comum, ou seja, nós todos ali nesse pequeno espaço de tempo percebemos a grandeza que é quando nós todos compartilhamos energias, aprendizado, e tem sido assim ao longo dos anos, tem sido um marco para nós sempre na casa. E além de tudo, aquelas pessoas que vão, infelizmente ou felizmente ali demandam um custo, vão colaborar também com toda a receita, ela vem para a Casa de Padre Pio, para a manutenção da casa, e é uma receita muito importante. Mas eu acho que além e muito mais do que isso, o que nós temos ali é realmente uma comunhão espiritual. A gente chega a se surpreender, falamos isso sempre para aquelas pessoas que vão, como esses 3 dias são profundos, como as vivências são profundas e sempre nos surpreendem. Tenho certeza e espero que continue sendo assim esse ano. Os temas são temas que são trazidos pelos amigos espirituais. Então, quando a gente fala de retiro, normalmente seria, o retiro já é com esse tema. E eu ainda não tenho, e eu respeito muito o que vem dos nossos amigos. Eu acredito que venha em breve, não acredito que demore muito, até porque esse ano a gente começou, então mas tem uma pessoa que falava, que chamava-se Francisco Cândido Xavier, que o telefone bate de lá para cá. Às vezes a gente insiste a gente chamar para ver se o pessoal atende, mas eu procuro respeitar o processo de que o telefone bata de lá para cá. E tem sido sempre assim, e não tenho dúvida que esse ano também vai ser, e muito em breve a gente vai estar compartilhando com vocês o tema básico. Mas o trabalho é um trabalho de crescimento em comum, de crescimento individual, onde a gente faz meditações, onde a gente faz atividades que nos congregam todos para que a gente possa sair dali mais despertos, mais fortes, enfim, em todos os sentidos. Estamos de volta? Ainda não? Viu como é que eu já estou aprendendo? A gente já vai criando o hábito, né? A gente vai disparando já, vocês atrás aí correndo. Então, semana passada um pessoal ouviu de cabeça para baixo a imagem. Não era de cabeça para baixo. Não era não, o que era aqui? Era a posição da selva. Só dessa, tá. Sim, que quando virou, tá. O quadro ficou desse Isso, a Cláudia estava sentada aqui, quem estava aqui na nossa... Essa era a posição de selva. Não, só curioso, mas enfim. Estamos no ar já? Então, boa noite de novo para aquelas que já demos uma boa noite de volta. Hoje nós temos... Para aqueles que têm vindo aqui com maior frequência, vai talvez parecer que nós estejamos pisando sobre o mesmo tema. Mas eu acho que, independente dessa impressão poder passar, eu acho que é absolutamente necessário, em função
dos tempos que a gente vive, né, no sentido, a gente, humanidade, e nós, cada um de nós, pessoas individuais, que nós possamos ter uma noção mais profunda e, ao mesmo tempo, mais passível de ser utilizada na prática, de como é importante que nós tenhamos noção da vida como um todo, das forças que operam a vida e da forma como nós podemos nos posicionar à frente disso, dentro disso, não nos achando apenas objetos ou componentes sem nenhum papel ou com um papel de pouquíssima importância em todo um processo que nós vivemos hoje e cada um de nós vive não só individualmente como em coletividade. E o tema da fé e das obras, eu acho que ele tem, dentro da nossa ideia daqui de encarar as coisas em níveis que podem ser complementares, se a gente os percebe assim, o tema é muito importante. Porque criou-se, principalmente dentro da civilização ocidental, uma dicotomia entre esses dois conceitos muito ruim, que gerou, inclusive, cismas teológicos, que gerou e ainda hoje gera, né, conflitos não só teológicos, ideológicos, como de processo, né? Há correntes religiosas ou espirituais que determinam que existe uma frase, eu vou falá-la pela primeira vez aqui, que ela está nas Escrituras Sagradas e está uma das cartas de um dos apóstolos do Rabi de Nazaré, em que essa frase foi trazida à tona e foi dada a ela um significado que a gente até entende quando foi dado esse significado, que ele teria uma validade. Mas hoje é preciso que a gente vá mais além, vá mais profundo, em função de tudo aquilo que a humanidade hoje está e tem à sua frente. A humanidade como um todo, e nós precisamos, se a gente se acha comprometido, eu acho que todos nós aqui não estamos aqui por acaso, cada um de nós, de uma certa forma, é movido por um desejo, uma busca espiritual, estamos comprometidos com o destino não só nossos individuais, nosso individual, como com o planeta também. A frase é, vocês já devem tê-la ouvido, a fé sem obras é morta. Né? Essa frase é uma frase que ela é posta em evidência até por escolas espiritualistas. Quando você diz que a fé sem obras é morta, você coloca obra e fé como duas coisas separadas e que podem ser conflitantes, porque se eu só tenho fé e não faço obra nenhuma, essa fé não vale nada. Não existe o contraponto dessa frase. A obra sem fé é morta. Para a gente analisar isso, e hoje, e tirar um sentido prático, e de repente até conseguimos fazer uma meditação no final guiada, como a gente tem conseguido nas últimas vezes, eu vou me basear em duas vertentes aqui. Eu vou terminar com as escrituras que nós chamamos de Novo Testamento, que são aquelas referentes à passagem de Jesus, do Rabi de Nazaré pelo mundo e toda a sua obra e tudo aquilo que ele viveu, e no que a gente busca incessantemente aqui, que é dar um significado profundo, universal, desconectando a figura, eu diria, não tenho nem adjetivos para dizer, brilhante, de uma consciência expandida a um nível de Jesus, e que foi, apesar de tudo, uma tentativa de endeusá-lo, uma tentativa de separá-lo do restante da humanidade, de colocá-lo em posições que ele jamais pleiteou e que ele jamais compactuou quando esteve aqui. E mesmo depois, quando se manifesta aos seus seguidores ao longo da história, nós temos que, enfim, dando essa visão, entender que Jesus, quando veio ao mundo, nas escrituras que o envolveram, os sentidos profundos nos levam a caminhos maravilhosos e que hoje podem ser muito bem entendidos, e é o que nós buscamos aqui nessa casa. Mas eu vou deixar isso para o final. Para a gente poder falar de fé e de obras, eu quero começar de uma outra forma. Com uma pergunta. O que é obra? Qual é a definição que a gente dá hoje
No século XXI, passados já quase 20 anos da entrada desse século, com a humanidade sendo surpreendida, não estamos falando de nada vinculado, está, mas vamos usar o método que se usa. Vamos separar conceitos espiritualistas, vamos separar, deixar de lado. Vamos lidar com só aquilo que chega através dos sentidos nossos e dos nossos sentidos ampliados, ainda que em termos de frequências apenas pertencentes ao que nós chamamos de universo material. O que é obra? A obra para nós, quando a gente vai para trás do homem e vai vendo a história do homem, era algo executado com uma ação física. O homem lá primitivo, seja quando é que ele surgiu, porque a gente sabe que a nossa história conta muito pequena parte das civilizações que passaram pelo planeta, mas vamos lá, aquele primeiro homem que realmente tinha uma quase vinculação ainda ao seu parente mais próximo, ele agia primeiro com as suas mãos diretamente, depois com instrumentos que ele foi criando, a linguagem vai aparecendo num tempo e, por incrível que pareça, o conceito de que seja obra, ópera, ou no sentido de alguma coisa que opera, que faz mover o mundo físico, é um conceito que, por incrível que pareça, está vinculado a esse tipo de percepção. Para nós, obra é alguma coisa que tem um espelho material, tem uma ação material e uma reação de tudo aquilo que se faz de um ato material. Só que hoje, a gente pode operar, realizar obra com efeitos no mundo físico de várias maneiras. Aliás, hoje só não. Hoje só fica mais evidente. Continuamos achando que obra é apenas aquilo que nós fazemos ou agimos. Ações físicas diretas, Eu posso pegar essa cadeira ou isso aqui e mover para cá, eu fiz uma obra física, tirei uma coisa de um lugar, coloquei para outra. Posso fazer uma obra que tenha repercussões e, enfim, processos indiretos. Mas se tiver um efeito dentro do mundo físico, a gente considera isso uma obra. Hoje a gente pode fazer isso, nós custamos a perceber que palavra pode realizar obras. E realiza. E hoje ainda com mais clareza, depois que nós pudemos entrar, conhecimentos científicos nos trouxeram essa capacidade em utilizar outras frequências vibratórias para expandir a ação humana, porque hoje a gente pode transmitir a palavra não só mais pelos meios conhecidos, mas desde que surgiram as redes sociais, fica muito evidente, olhando só, repito, os meios que nós temos no universo físico, como nós podemos realizar obras de repercussão profunda apenas nos valendo de algo que é invisível ao nosso olhar. Eu posso pegar uma rede social e espalhar. Eu dou um exemplo aqui muito claro. Não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, é um exemplo trágico, mas ele pode ser visto. A partir daí eu posso entender o que eu posso fazer em termos de obras não visíveis, obras não diretas. Não sei se vocês lembram de um tempo atrás, talvez uns 4, 5 ou mais anos, em que na Bahia uma moça foi linchada por um grupo de pessoas porque se espalhou numa rede social, que eu não sei nem se naquela época já existia o WhatsApp ou outras coisas mais, de que ela era uma feiticeira que matava crianças. Vocês lembram disso? E assim, num espaço de tempo muito curto, a divulgação daquilo levou pessoas à porta da sua casa que a arrastaram até as proximidades e a mataram. Lincharam-na até a morte. Hoje a gente vê, no mundo das fake news, no mundo das mentiras, o quanto o poder de obras não físicas tem de serem obras. Porque modificam processos. Estou me ligando a nada, eu só estou falando em termos de conceito. Para que nós entendamos que quando a gente fala
eu vou botar aquele conceito inicial de fé e obras. Quando nós falamos de obra, e a pergunta vem, o que é uma obra? Uma obra demanda uma ação. O que a gente entende por isso? Sabe por quê? Nós estamos operando, nós estamos agindo, vamos trocar o verbo. Porque toda obra demanda uma ação. Eu estou tentando mostrar aqui que o que a gente acreditava que a ação fosse apenas algo físico, hoje a gente, sem tentar transcender as barreiras da fisicalidade, entendendo só o que está à nossa disposição de um clique de dedo, não precisa nem mais falar, né? Porque a palavra tem força, mas hoje eu não preciso, eu só preciso fazer tu e soltar. Aquilo vai por uma rede de frequências e pode tomar um tamanho e realizar uma obra, uma ação, ainda que em mecanismos indiretos de consequências imprevisíveis. Ora, hoje a gente entendendo isso, é muito interessante que nós continuemos com o sentido de obra ainda vinculado àquela visão do homem primitivo que agia apenas com ações físicas. Então vamos pegar a palavra obra, ação, transformar em ação, e vamos ver que nós estamos agindo, vamos começar a compreender, e isso é importante, essa é a base da nossa conversa de hoje, que nós estamos agindo a todo momento, ainda que estejamos em completa imobilidade física. Podemos agir com pequena mobilidade física, se tivermos um aparelho às mãos, um smartphone, que não é mais um celular, mas um pequeno computador ligado a uma rede, estamos agindo. Mas mais do que isso, e isso é que nos interessa hoje, a gente precisa começar a fazer com que esse conceito se torne realidade para nós. Nós estamos agindo o tempo inteiro. Isso é que eu alertei, ora, tem gente aqui que pode estar ouvindo isso repetidamente. As pessoas que vêm com mais frequência aqui. Nós estamos agindo nesse exato momento. Eu estou um pouquinho mais agitado aqui, né? Mexendo, andando, então existe um movimento físico. Mas vocês que estão sentados em aparente imobilidade física estão nesse exato momento em ação. Como? Que obra é essa que a gente está fazendo? Eu usei o exemplo de uma rede hoje, de uma rede de frequências que a gente chama de rede social, que tem acesso de milhões, de bilhões de pessoas, como exemplo de ações que podem existir em universos que ainda são chamados de virtuais, mas que de virtuais não tem nada, porque interagem em permanente com a nossa chamada realidade física. É bobagem esse conceito de algo ser virtual. São apenas graduações de uma mesma realidade e que, se interagindo, se influenciam. Mas por que nós estamos agindo aqui sentados, ainda que não tenhamos um celular às mãos? Ou um smartphone para... O Otton hoje leu aqui, né, uma coisa do Talmud, em que se fala dos pensamentos. E aí eu quero fazer uma pequena parada, porque eu disse que eu ia falar muito hoje sobre um específico mestre, o Rabi de Nazaré, mas eu faço uma parada para a gente olhar para um outro grande mestre, uma outra grande consciência messiânica que esteve nesse mundo, o Bhagavan Krishna. Krishna que aparece numa das grandes epopeias védicas, que é o Mahabharata. E, enfim, mas nós conhecemos o supra-supra-sumo, que é o cântico do Bhagavad Gita, onde Gandhi, por exemplo, dizia que sobrassem o Bhagavad Gita e sobrasse o Sermão da Montanha, se houvesse uma destruição de todo o conhecimento humano, ainda assim, nós não teríamos perdido nada. Krishna falando, nós estamos falando apenas de obra, tá? Ainda vamos encontrar a conexão com fé daqui a pouquinho. Deus nos ajude. Krishna no Bhagavad Gita, ele primeiro deixa claro para Arjuna que a história da ação, porque o que Arjuna faz é pegar as suas armas à beira de uma batalha onde ele olha do outro lado e só vê ali pessoas que ele amava, parentes, instrutores, amigos, que estavam
do outro lado, aparentemente do outro lado, isso não estamos falando nem da simbologia disso, né? Porque toda a escritura sagrada, eu repito isso aqui como se fosse um mantra, ela é codificada, ela é simbolizada em níveis, então todos os personagens de escrituras sagradas não são apenas personagens históricos, não são personagens fragmentados. Nós podemos pegar todos esses personagens e trazer para dentro do nosso próprio universo interior. E assim vale também para o Bhagavad Gita, como vale para os evangelhos, como vale para qualquer escritura sagrada. No Bhagavad Gita, quando Arjuna chega e olha os seus amigos, os seus parentes, e diz, eu não vou lutar contra eles, quem sou eu? E joga as armas no chão, Krishna faz um discurso, que eu não vou detalhar aqui, né? Não é lugar, nem eu posso, sobre o que é agir. E vai entrando, aprofundando, dizendo, você age mesmo que você não haja. O que Krishna quis dizer com isso, entre outras coisas? Que nós somos um ser, expressão da individualidade, da universalidade cósmica, numa individualidade que jamais esteve separada dessa grandiosidade e dessa unidade cósmica. A ilusão é que vai nos fazendo acreditar nessa separação e nos leva aos diversos caminhos kármicos que nós temos tomado. E Krishna vai iluminando, vai esclarecendo, vai despertando. O Otton também falou uma coisa muito importante aqui hoje, que o Zen fala com muita propriedade, vai mostrando que a meditação é um caminho não para nos levar a lugar nenhum que nós não estejamos, mas apenas para tirar as vendas dos nossos olhos espirituais e físicos, para que nós percebamos que nós jamais deixamos essa unidade. E aí mostra com clareza para Arjuna que ele precisa despertar para entender que ele age a qualquer momento. Então, se ele se recuasse, se ele se negasse a lutar, ele não estaria deixando de agir. Porque ele já agia em outros níveis. O pensamento dele estava agindo, e nós vamos agregar ao pensamento outras forças. O sentimento, as emoções. Nós somos um complexo, eu diria, de divindade ilusoriamente apartada da sua própria natureza. E como divindades que somos, enganosamente acreditando que somos separados, e esse engano pode nos levar a opostos, como nos acharmos nada, ou egoicamente nos acharmos tudo e não somos. Porque o ego é limitado, e quando nós somos tudo, nós não temos limite. E para sermos tudo, nós precisamos entender que não é nem um polo nem outro, é uma coisa que nos une. Mas esse é um outro parênteses do parênteses. Krishna leva Arjuna a entender que, portanto, ele age e age por todos os níveis do seu ser, e como divindades que somos, estamos agora no nosso inconsciente, porque é ali que ainda se coloca a maior parte da expressão do nosso ser individual. Nós somos 99,9% forças inconscientes, de caráter emocional, de caráter mental, de caráter de sentimento. E essa pequena parte consciente que nos dá a nossa personalidade física, ela tem um poder, sim, de reconduzir esse processo à sua harmonia. Mas nesse momento nós estamos agindo como se fôssemos uma usina emitindo forças e, por inconscientes, estamos gerando ações, obras que vão dar resultados que estão fora do nosso controle e do nosso conhecimento. E o que acontece então? Isso porque quando nós deixamos com que o ego nos comande, estamos vinculados à lei kármica, voltando a Krishna ainda, e ele diz isso. Há vários tipos de devoto, Arjuna. Ele vai classificando esses devotos e vai dizendo os devotos ligados à lei do karma, que são aqueles que ainda estão vinculados ao ego, vão nascer ou vão, se forem pessoas muito desequilibradas ou muito desgovernadas por tamásicos, que ele chama, vão renascer e nascer em níveis muito baixos. Aqueles que estão melhores vão para os céus de Indra e retornam. E ele diz, mas o que eu quero não é um ser que nasça e renasça. Eu quero alguém
que se una a mim, e unido a mim, este devoto, por mais que ele tenha uma aparência kármica, vamos chamar de negativa ou de pesada, isso se dissolve nesta união. Isso está no Bhagavad Gita. E aí ele diz, a grande obra, portanto, do devoto, onde ele propõe a meditação como caminho, onde ele propõe esse movimento de união a ele, onde ele propõe um movimento de transcendência completa das forças que regem as nossas estruturas kármicas, inclusive dos 3 gunas, que são as forças, uma delas eu sempre brinco aqui, aparentemente é o sonho de consumo de todos nós. Quem não quer ser sátvico, satya, a guna que leva o ser, né, ao conhecimento, mas Krishna no final diz, mas olha, apesar de tudo, a verdadeira iluminação é romper a ligação que nós temos com essas 3. E a união comigo é o destino final de todo o devoto. Krishna não fala como uma pessoa humana, Krishna fala como uma consciência messiânica, expressão pura e total da divindade. E essa consciência, quando desperta, pode se denominar Deus. Não há mais vaidade aí. Bom, e ele diz a Arjuna, olha, a sua obra se realiza a qualquer tempo. Entra na batalha, porque agora você tem que entrar nessa batalha. Você continua agindo, ainda que você parasse aqui e voltasse para casa, se engana você se acreditou que deixasse de agir. A gente deu essa volta toda porque a gente perguntou o que é obra. E chegamos a uma coisa que hoje a gente pode suportar, inclusive cientificamente. Cientificamente em termos humanos. Os conceitos da ciência que começou no final do século XIX, tomou o século XX, desde que Einstein traz a sua teoria da relatividade, desde que a eletromecânica quântica entra em cena e bagunça toda a visão do que seja matéria, do que seja energia, no sentido até mesmo como Einstein a definia. E hoje o que a gente tem é um universo aberto à nossa frente que só nos faz perceber a sua grandeza e o quanto nós não o conhecemos. O que nós chamamos de realidade quântica, e por incapacidade nossa, o que a gente ainda mantém como realidade quântica para a defesa da nossa visão tacanha de mundo, que ainda predomina dentro da nossa estrutura de sociedade, mesmo na científica, a gente acredita que a realidade quântica só está lá no microcosmo, né? na realidade subatômica, onde a gente não tem conhecimento, mas ora, isso é de uma bobagem tão grande, porque nesse exato momento, a nossa realidade subatômica é que está criando todos os processos que nós estamos vivendo. Como é que a gente não é quântico? Tem alguma coisa errada aí, e esse erro é de percepção. É de percepção, de desconhecimento, muitas vezes ainda voluntário, porque a ciência está sendo bombardeada por todos os lados com conceitos que derrubam a cada dia uma percepção dada como correta. Eu me lembro que desde o tempo que eu me interessei por ciência, sempre me interessei, mas mais por esse lado, na década de 80, se acreditava que o universo era tido como verdade. Havia o Big Bang, uma expansão, e aí aquela expansão, em algum momento, a força da gravidade ia ser mais forte que as forças expansoras e ia começar a contrair o universo. Até se chegou a fazer comparações, né? Porque a gente tenta, né, com a respiração brahmânica, né, inspirar o universo e expirar, o contrair e o expandir. Então, casava tudo. Hoje não casa mais nada. Hoje a gente entende que o universo está se expandindo de forma acelerada. A gente não sabe se vai haver uma contração. Até acredito que sim, mas não da forma como a gente acreditava, via gravidade. O conceito da gravidade também está sendo trazido para outros níveis que vão desvendando mundos que não são invisíveis, mas são reais. Porque nós estamos nesse mundo. Nós estamos imersos no universo quântico. Nós somos criaturas que o comportamento que a eletromecânica quântica foi desvendando continua acontecendo e vai acontecer permanentemente dentro do nosso corpo físico.
E mais, somos seres, se a gente admite então que isso abra portais a mais para a nossa percepção de vida, que se expandem, somos seres que nos expandimos a universos ainda mais além do que o que a gente hoje tem condição cientificamente de entender. Os exemplos mais conhecidos hoje são a energia escura e a matéria escura. A gente sabe hoje que a matéria conhecida que compõe as galáxias não é 4% da matéria total do universo. Matematicamente falando, aonde está essa outra matéria a gente não consegue entender, por isso se chama de matéria escura, invisível e imperceptível aos nossos instrumentos. Ora, certamente daqui a pouco nós vamos começar a entender que há outros planos de vida. Os tais universos paralelos não são coisas como uma bolha de sabão que não se conectam com os nossos universos. Não. Tudo aquilo que as tradições espirituais nos falam e que nos leva a acreditar, não, mas a começar a ter certeza de que a vida se estende muito além do que a gente pensa, vai começar a ser trazido para o campo da ciência humana à medida que nós vamos deixando de lado a nossa vaidade e o nosso orgulho. Nós estamos passando por um período assim, que eu comparo também, mal comparando, quando, por exemplo, se descobriu, entre aspas, ou se passou a trazer a realidade da existência de outros continentes à civilização ocidental, a época dos descobrimentos. Imaginem o que foi o impacto naquele momento de todo mundo que vivia numa Europa fechada, né, recém-saída da Idade Média, que ignorava tudo à sua volta, apesar de existir toda uma civilização oriental muito mais longa e muito mais intensa, e depois aparece aquela imensidão e a vastidão da América com as suas civilizações já extremamente evoluídas e tudo aquilo que aconteceu a partir daí. Nós estamos num momento semelhante, só que agora não tem aonde a gente entrar para atacar, para destruir, para conquistar. Esse momento semelhante se dá de outra forma. É um momento semelhante que se dá muito mais na concepção humana do que seja o universo onde ele vive, e um choque dessa percepção que vai sacudir a civilização. Esse choque já acontece por baixo, está tudo pronto aí. Só falta o que a gente chama de massa crítica para que, como numa reação em cadeia, aquilo se tornar uma realidade evidente para aqueles que ainda cismam em andar de antolhos. E essa realidade evidente, ela tem que ser entendida como algo que faz parte do nosso processo de vida. E aí voltamos ao tema. Quando eu falo que existem obras que não são passíveis de serem medidas por ações físicas, que existem obras que podem ser realizadas sem que nós façamos evidências de ações físicas indiretas, né? Lembrando, a palavra tem força, ok, mas um dedo hoje num teclado também tem. E espalha forças, e essas forças agem, essas ações têm reações, têm repercussões. Começamos a entender que vivemos num mundo onde a informação não é algo conceitual, é algo primordial. E vamos começando a inverter a nossa forma. Quando eu digo vamos começando, vai custar, porque muita gente ainda nega isso, de subir para entender que obra não é uma coisa que pode ser contraposto ao que eu falei de Krishna. Krishna jamais usou a palavra fé. Algumas traduções do Bhagavad Gita colocam fé, porque ele fala de um tal jeito para Arjuna que cabe uma tradução assim, mas ele não usa essa palavra, porque para Krishna, o que nós falamos e damos, agora vamos para o conceito da fé. O conceito que nós damos no Ocidente à fé, e que contrapõe ao conceito de obra, era um conceito que jamais passou pela cabeça, não passou pela cabeça de Krishna, nem passou pela cabeça de Jesus, mas passa pela cabeça de nós, humanidade, que vemos em seguida construindo as religiões organizadas. O conceito que Krishna coloca, e que é o que nós vamos passar a utilizar para a fé, e que jamais se contraporá à obra, e portanto essa frase, fé sem obras é morta, não tem significado nenhum, porque as duas não se contrapõem. O conceito de fé
de Krishna era um conceito que também foi usado por Jesus, e por isso eu vou usar a palavra hebraica que mais reflete esse processo, que é emuná. É um conceito que liga a um estado. Certeza e consciência. O que Krishna diz a Arjuna, ele diz, aquele que... Você pode ficar ali batalhando, você pode reencarnar, voltar, vai para o céu de Indra, volta. É uma hora você é tamásico, outra hora você é rajásico, porque tem a ação, outra hora você é sátvico. Mas esse processo não me interessa, o que interessa é quando você une as três coisas e se liga a mim. Esse movimento de se ligar à natureza divina representada por Krishna é o movimento que espelha a emuná, que nós podemos começar chamando de fé. Começar chamando por quê? Porque Krishna usou da mesma forma que Jesus usa. E quando Jesus fazia os seus movimentos de cura e realizava as suas obras de cura, muitas vezes sem fazer nenhum movimento físico, se você ler os evangelhos, você vai ver que existem vários momentos descritos onde o mestre de Nazaré opera de diversas formas. Desde aquele mais material possível, que quando ele está no momento final em Jerusalém, na piscina de Shiloah, em que o cego pede para ser curado e ele, segundo os evangelhos, cospe, faz uma laminha, e até tem gente que fala que era ectoplasma que ele estava emitindo ali, que seja, essas forças são todas... Mas o fato é que ele faz uma ação física, passa no olho e o cego recupera, até situações em que ele, como no filho do mestre do chefe da sinagoga, da filha que está doente e morre, ele de longe diz, pode ir que a sua filha está viva. E aquele servo do centurião que chega pedindo para que ele curasse, mas que ele dissesse uma só palavra, que o seu servo se curaria à distância, ele diz, ele nem fala o seu servo está curado. Ele diz assim, pode ir, o seu servo está curado, porque você teve, e todas as vezes ele usa o conceito que nós traduzimos como fé. Mas que, na verdade, o que ele estava se referindo era este outro conceito, mais complexo. Eu não gosto dessa palavra complexo, mais potente. Fé seria uma porta aberta para a certeza. E, portanto, quando a gente fala de fé, nós não estamos falando da fé religiosa, da crença. O que nós confundimos no Ocidente é, eu tenho fé ou eu faço obras. O que eu tenho? O que é a minha fé? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, eu acredito em Buda, e estou aqui parado fazendo, rezando uma reza mecânica, cumprindo as minhas obrigações, que a minha religião me prescreve. Isso é uma pessoa que a gente define como pessoa de fé. Este conceito nada tem a ver com um conceito, não, com o estado profundo, com a energia profunda que os mestres querem nos mostrar do que seja a fé. A fé é algo, portanto, ativo. E eu gosto muito da frase de um dos bons professores que passou por esse mundo, chamado Humberto Roden, que ele chama de algo aparentemente paradoxal, de que é a passividade dinâmica, que é uma atividade que dinâmica, portanto, a palavra dynamis em grego é força. O que é uma passividade que gera força? Aparentemente é um paradoxo, mas é algo que eu consigo como se eu fizesse a abertura de algo no vácuo e aquela força que está ali aparentemente fora presa, entra e realiza. Nós fazemos isso o tempo inteiro quando respiramos, já repeti isso 1000 vezes aqui, Quando a gente distende os arcos costais e distende a musculatura, as pleuras se afastam e existe um vácuo entre as duas pleuras quando elas funcionam normalmente, e a pressão do ar fora é que empurra os pulmões, e a gente tem uma sensação de que eu puxo o ar. Não. A gente apenas distende, e a passividade dinâmica, mas a sensação é de puxar. Então a fé é mais ou menos isso. Ela é o caminho que abre, mas ela tem um segundo passo.
Porque esse caminho que abre pode ser um pouco mais forte, um pouco menos. Tanto que Jesus vai definir isto. Ele fala para os seus apóstolos, quando Pedro, por exemplo, o vê caminhando sobre o mar, utilizando os poderes de alguém que tem uma consciência plena, como tinha Krishna, como tiveram Eliarro Hanavi, né, o grande profeta Eliarro, e outros tantos, porque ele também disse isso, ó, aquele que tiver essa consciência faz a mesma coisa que eu faço, ou até outras maiores. Ele jamais se intitulou, ó, estou aqui, sou eu e nada, ninguém igual a mim. Jesus foi a antítese disso. Ele caminhava sobre o mar e Pedro, quando viu, numa ação imediata, sai correndo pela água, andando sobre a água em direção a ele. Ele não pensou, ele simplesmente agiu como a natureza da nossa realidade interna, que está oculta, pode e tem potencial para agir. E quando ele sai correndo para a água, em um determinado momento ele olha aí, eu estou andando na água. Imediatamente ele afunda. Afunda e começa a pedir socorro. E Jesus chega, puxa ele e fala assim, homem de pouca fé. Porque pouca fé, vejam bem, a gente já separou o conceito de fé do conceito de crença. Eu já estou usando o conceito de fé como um conceito de uma passividade dinâmica, de uma dinamis, de uma força a ser usada. E eu posso graduá-lo até o ideal, que é o emuná, a certeza. E a esse estado é onde o Rabi de Nazaré se refere quando fala aquela frase que para nós soa como uma poesia bonita, inalcançável, inatingível, e que fará parte, não sei por quanto tempo, mas a nossa tentativa é que não faça parte apenas das nossas idealizações impossíveis, quando ele diz, aquele que tiver, agora eu vou usar a palavra emuná, dirá a este monte, vá daqui para lá, e assim será. Ele não era maluco, nem um pouco. Ao contrário, ele veio expressando verdades e trazendo modelos de ação, de percepção e de estado. E, portanto, a palavra obras não tem nenhum significado em antítese ao que seja fé. Porque o estado de fé leva à certeza e permite que isto se reflita imediatamente em obras. Que obra? Desde aquela em que eu faço estando em absoluto silêncio. Porque quando eu tenho um estado desse, quando eu estou unificado, como diz Krishna, a nossa consciência crística, a nossa consciência messiânica, eu estou agindo sem fazer nada o tempo inteiro. Mas quando eu entro nesse estado, eu estou agindo de uma forma diferente. Eu estou emitindo energias para o cosmos, para o universo, como está na moda hoje, e esse universo vai começar a responder ao processo de realidade que vai sendo emitido. E quanto mais isto vai sendo potente dentro de mim, mais essa influência pode se irradiar e fecundar outros. E assim se dá. Esse processo, portanto, é o processo dos modelos. Eles não vieram à toa. E um processo como o de Krishna, como o de Jesus, não está parado no tempo. Não aconteceu há 2000 anos atrás. Não existe tempo nessas dimensões que nós vamos aprendendo a conhecer agora. Ela está presente. O que eu preciso é ter este canal, e esse canal chama-se fé, até que ele dê espaço a essa energia para se tornar emuná, e na hora que ele se torna emuná, fé e obra. Eu vou usar aqui o gráfico dos conjuntos. Se transformam numa coisa só, sem barreiras. Isso é uma realidade. E a gente é convidado a fazer com que essa realidade se manifeste na nossa vida através de trabalhos que a gente pode fazer internamente. Meditação é um deles. Na verdade, é o principal deles. A oração, quando entendida como parte dessa estrutura que nós vamos despertando em nós, também é. Portanto, a oração tem um poder absoluto. E se unida à meditação, então, é absoluto mesmo. Vai a raia do infinito. Bom, eu quero falar, e por isso eu disse que eu ia falar dos evangelhos, né? E até agora não falei, mas não disse nada, mas de uma
passagem que define muito bem isso aqui. Muito bem. Aliás, tem um grande mestre da Idade Média, que o Otton gosta muito, em alemão, Meister Eckhart, que tem um livro que eu recomendo a todos. Esse livro é a editora Vozes, ele já não deve ter edições mais novas, eu perdi esse livro até agora, na última enchente ele foi embora, chamado Grande Livro da Consolação, em que Eckhart diz, se valendo de Jesus, que obras e fé não podem ser contrapostas. É totalmente insano você dizer que fé sem obras, ou preciso de obra para ter. Não, é um processo só. E que eu estou fazendo obra no momento em que eu estou me unificando a Deus e que eu estou operando agora, nesse momento. Nós estamos operando, guardem esse conceito. Os nossos estados de consciência, os nossos medos ou as nossas forças que a gente ativa estão operando. Nós precisamos mergulhar dentro de nós mesmos para fazer o trabalho de retificação ou de reajuste do que precisa ser reajustado, de intensificação do que pode já ser intensificado. Se eu já tenho um grau de fé, eu posso aumentá-lo. Se eu tenho um grau de percepção, eu posso ainda mais expandi-lo. Tem uma passagem interessante, eu vou falar ela em homenagem hoje a um dia que na igreja cristã católica se fala de uma santa chamada Santa Marta. A Igreja Católica comemora hoje, dia 29 de julho, o dia dessa santa. Ela, interessantemente, é representada na iconografia católica, e tudo é símbolo. Quando se representa um santo dessa ou daquela outra forma, ela é representada pisando um dragão, com os pés sobre um dragão. E andou até uma época uma moda de Santa Marta, né? Assim, de vez em quando vem, né? O Santo Expedito fica muito forte. Teve uns anos atrás, então andavam uns iconezinhos. Bom, quem é Santa Marta? Marta era uma companheira direta de Jesus com a sua irmã Maria. E as duas eram figuras históricas, mas o que eu quero me valer aqui é da representação simbólica que essas duas grandes mulheres trazem para nós no que diz respeito a essa história de fé e de obras. Eu vou ler duas passagens, elas são em evangelhos diferentes e se complementam perfeitamente porque falam da mesma coisa. Espero ser feliz nessa leitura e no que a gente poder passar para vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, existe uma passagem chamada Marta e Maria. Elas duas moravam em Betânia, que é um povoado que ainda hoje existe nas vizinhanças de Jerusalém, nas portas do deserto da Judéia. Jesus, quando vinha da Galileia, passava obrigatoriamente por Betânia e ele tinha grandes amigos lá. Uma outra falácia de dizer que Jesus era pobrezinho, isso foi uma coisa inventada pela Igreja Católica, né, para que a gente pudesse... Bom, Deus, como a gente já participou de lá, exaltar a pobreza como alguma coisa em si própria valorosa, não é uma verdade que é válida. Jesus tinha, sim, inclusive uma bolsa, vocês vão ver aqui, que eles carregavam com dinheiro. Judas Iscariotes cuidava dessa bolsa e foi acusado, muitas vezes ele tinha amigos ricos, como Nicodemos, como José de Arimateia, que o recebiam e ele não tinha nenhum problema de conviver com todos, de forma indistinta. Os pobres mais pobres, as pessoas mais ricas, para eles não podia fazer, para ele não poderia fazer diferença, era uma consciência desperta. Ele passava por Betânia sempre e era irmão e estava sempre com esses amigos, e Marta e Maria tinham um irmão conhecido chamado Lázaro. Pondo-se eles, Jesus e os seus apóstolos, a caminho de Jerusalém, entrou ele em Betânia. Uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés de Jesus, escutava a sua palavra. Marta, porém, andava atarefada com muito serviço, e num determinado momento ela parou e disse: Mestre, não te importa que a minha irmã me deixe sozinha aqui nesse serviço? Fala para ela que venha me ajudar. Mas o mestre lhe responde: Marta, Marta, andas muito agitada e te preocupas muito com muitas coisas. Entretanto, Marta, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte,
Essa não será tirada. E para aí. Depois eu vou voltar aqui para a gente ver a segunda passagem. Jesus passava sempre por lá, aqui já no Evangelho de João. Jesus já havia ressuscitado Lázaro. Então eu não vou ler aqui porque é muito longo a ressurreição de Lázaro, mas na ressurreição de Lázaro, quando Jesus chega, ele vai chegando em Betânia já com a notícia de que Lázaro havia morrido. E ele diz aos seus discípulos que Lázaro estava só dormindo. E quando ele chega perto, Marta, que era muito, sai correndo e vem encontrá-lo. E diz, meu irmão, se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. E Jesus fala assim, calma, Lázaro está só, ele vai ressuscitar. Aí ela ainda contrapõe a ele, eu sei que ele vai ressuscitar. Há uma crença dentro do judaísmo, e o catolicismo absorve, da ressurreição dos mortos no último dia. Não, eu sei que ele vai ressuscitar dos mortos dos últimos dias, mas não é isso. Assim, então, e Jesus fala, mas também não é isso que eu estou falando. Vamos lá. E Maria tinha ficado em casa, e ele manda chamá-la. Eu só estou contando isso aqui para conectar com o que eu vou ler agora. Quando ele manda chamá-la, Maria chega chorando, e vai ser a única vez que se descreve Jesus nos evangelhos chorando também. Ele se emociona e ele faz uma oração, que na verdade é uma afirmação, dizendo, ele olha para cima e fala assim, Pai, Abba, usando um pouco a linguagem cabalística, Abba é uma figura, é uma esfirá que está ligada ao triângulo superior, onde reside uma consciência que semente é de tudo o que existe. É o fecundador dos universos. Então Jesus se dirige muito a esse estado de consciência do Pai, que não o separa da mãe, mas ele fala, Pai, Abba, eu sei que tu me ouves, sempre. Ele começa afirmando, mas eu vou pedir em função daqueles que aqui estão em volta de mim, para que eles saibam o teu poder e de que eu venho em teu nome. Isso tem um significado profundo que não quer dizer nada de um Messias que veio para... Não, ele vem em nome daquela consciência nossa ligada à consciência do Pai, infinita. E, portanto, ele tem uma consciência messiânica desperta. Ele fala só isso, é uma oração afirmativa e manda, afastem a pedra. E aí Marta... sempre, Senhor, mas já tem 4 dias, ele deve estar cheirando mal, afastem a pedra, e ele emite um comando, também maravilhoso, poderosíssimo, belíssimo, curto, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro daqui a pouco sai, eu imagino que deve ter corrido todo mundo, que ele sai envolvido em faixas, que assim se enterrava e assim se enterra ainda dentro do judaísmo, em muitos casos. E ele manda desenfaixa, leva ele para casa. O que eu vou ler agora se passa depois disso. Lázaro já está ressuscitado. E Jesus, voltando perto do Pêssar, antes de entrar em Jerusalém, para na casa de Lázaro. Isso é descrito no Evangelho de João. E assim começa. 6 dias antes da Pêssar, da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam ali um jantar para ele. Marta estava servindo. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com o mestre. Maria pegou então um frasco de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa ficou toda perfumada. Judas Iscariote, um dos discípulos que o havia de trair, isso aqui eu não sei se foi agregado ou não, mas não importa. Por que não foi vendido esse perfume por 300 moedas? E aí daríamos aos pobres uma boa parte. 300 moedas de prata. Falava assim, bom, aí eu vou passar essa frase porque eu não concordo. Ele tomava conta da bolsa e aqui diz que ele roubava a bolsa. Coitado do Judas. Enfim, eu não acredito pessoalmente nisso, mas o que importa é a palavra do mestre aqui. Deixe-a ao apóstolo que falou isso. Ela reservou esse perfume para mim. Sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Essa é uma das frases de Jesus que pode soar estranha.
como algumas outras que ele fala, Jesus não é uma figura fácil de entender. Quando ele fala, por exemplo, que aquele que tem 10 talentos fica com um dos outros, aquele que tem um, seja tomado e não fique com nenhum, no nosso caso aqui. Mas o que ele está dizendo aqui? Pobres ações físicas você tem o tempo inteiro. Por que você não vai ter a ele sempre? Olha, a interpretação imediata, Jesus vai ser morto, vai para os céus, a gente nunca vai ver, é uma interpretação muito rasa. Vamos voltar para o primeiro. Jesus entra na casa de Marta, e Marta serve, fica ali, e num determinado momento, Maria, que está ali ouvindo a palavra, né, ela chega, pô, manda me ajudar, pô, eu estou fazendo tudo aqui, ela não está fazendo nada, e ela assim, olha, Marta, você está muito preocupada com coisas, preocupação ali para cá, fazendo coisa, a Maria escolheu a boa parte. Vamos tentar destrinchar isso. Ele não estava dizendo, Marta, não faça nada, fica aqui. Ele diz que apenas que Maria escolhe a boa parte, no sentido de dar prevalência a algo que a gente não faz. Em nenhum momento ele vai dizer, Marta, larga daí, larga tudo bagunçado, venha para cá, né, e fica perto de Maria, não faça nada. Não. Tanto que depois vai ter esse outro jantar que Marta continuava servindo. Esse primeiro de Lucas é falado antes da morte de Lázaro, essa primeira leitura que eu faço. A segunda é depois que Lázaro é ressuscitado e Marta continuava servindo. E ali não tem reclamação dela. Eu acho que ela entendeu. Por isso ela, aliás, é uma santa poderosíssima, tá? Podem pedir a ela que ela faz muito milagre. Ela continua servindo, só que com a consciência desperta. Marta representa e Maria representam as duas nós mesmos. Estados nossos, seja individualmente nós mesmos ou pessoas que refletem. O que é a pessoa que, como Marta, naquele momento representava, ou o que é a nossa percepção quando somos como Marta? Que as coisas, as obras físicas, o fazer aquilo tudo é o que é o mais importante. Isso significa que estamos invertendo o sentido da vida. Eu não baixei a Etz Haim, a Árvore das Vidas, hoje aqui, mas o universo físico, ele fica, gente. A ordem é assim. Mas isso para nós é ficção. Por isso que eu bati tanto na história da gente acreditar que obra é só o que se faz fisicamente, quando a gente está agindo aqui, operando aqui até sem saber. Ora, se nós pudéssemos fazer em linha, o universo físico está aqui, e daqui, usando o esquema da árvore da vida, vem estruturas que estão lá no alto, mas não estão lá no alto no sentido de não existirem. Essa daqui é o Pai, por acaso, tá? Jesus, quando fala Pai, ele dá um salto aqui. E sabe que as coisas vêm daqui para cá. A Marta, o que ela faz? Ela fica presa aqui e fazendo coisa aqui e fala para a irmã, pô, manda minha irmã me ajudar. Jesus fala, olha só, Marta, você está muito preocupada em ficar só aqui, Maria escolheu a boa parte, que é se ligar primeiro aonde as coisas vêm. Depois, vale tudo que Marta faz. E aí, eu acho que ela entendeu. Repete-se a cena. Lázaro é ressuscitado. E aí, o jantar é dado na casa dele. Marta está servindo, mas não está mais reclamando. Dentro de nós, vamos imaginar que elas duas são partes de nós. O nosso trabalho físico está comandado por esta visão que faz as coisas saírem de lá para cá. Maria está em ação e o que ela faz? É pegar o perfume e jogar nos pés do mestre. Que mestre é esse? Não é apenas o Jesus físico que estava ali presente. É a simbologia de que ele representa o Cristo, a nossa natureza divina interior. E as duas, Marta e Maria, representam partes do nosso ego. Quando Maria, ou seja, nós, em conjunto com Marta, sem que as duas estejam mais brigando, quebra um vaso de perfume caro e joga aquilo nos pés do mestre. O
que são os pés dessa consciência? É a parte onde ela pode pisar no chão, onde ela pode agir dentro de nós. Portanto, os pés da consciência crística, que nós temos que estar aos pés do guru, aos pés, essa simbologia é fazer com que a natureza cósmica, crística que existe dentro de nós possa estar pisando o mundo físico. E para isso eu preciso me conectar com ela. É isso que Marta fazia quando coloca o perfume mais caro nesses pés. E quando ela faz isso, a Marta já não reclamou. Mas alguém chegou lá e ainda falou, olha o absurdo. É o julgamento, né? Precipitado. Um perfume desse caro era vendia, dava para os pobres, não sei o que, tal. E Jesus falou, vocês não sabem que ela está fazendo uma coisa que isso é você ligar para o alto e não... O mundo, os pobres, a gente tem sempre. E sim, temos que ajudá-los, sim, temos que nos dedicar a eles, mas nunca presos aqui, porque se fazemos isso, corremos o risco do ego. Os grandes filantropos, muitas vezes, se transformam em grandes egos, que se acham o máximo e depois vão ver que as suas ações físicas significaram muito pouco, porque a Marta e a Maria não estavam harmônicas. E quando eu sou Maria e Marta em harmonia, e quando eu escolho a boa parte e começo por ela, ele diz assim, a mim nem sempre me tendes. O que ele quer dizer com isso? Não é que ele ia morrer e ia ficar... Não. Como é que a gente vive aqui nesse mundo? A gente vive em ilusão. Nós estamos conectados e desconectados, né? Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal. A gente vive em mundos ondulatórios, em frequências ainda, que ondulam, tem picos e vales. Tudo tem picos e vales dentro de nós. E, portanto, por isso mesmo, a frequência crística é uma frequência que é tão elevada, uma frequência tão intensa que se transforma quase numa linha reta. Isso aqui a gente não tem. A gente vai, toca o Cristo, volta, toca o Cristo, volta. E o que ele diz? Olha, aproveita enquanto você consegue conectar comigo, porque isso só vai te fortalecer. Até o momento em que essa conexão vai deixar de ser intermitente e vai se tornar numa união permanente. Esse é o grande destino que nós todos temos que cumprir. E que, cumprindo pessoalmente, nós estamos levando isto para os outros. Ainda que a gente não seja um pregador, ou não sejamos uma pessoa que tenha obras físicas estrondosas, um grande exemplo disso é Santa Teresa. Já que estamos falando no universo cristão, Santa Teresinha de Jesus, Santa Rita de Cássia. Santa Teresinha de Jesus entrou no convento com 15 anos e só saiu dali desencarnado aos 24, sem ter posto o pé fora. E se torna uma das santas mais populares dentro do universo cristão. Por quê? Porque ela foi uma perfeita Maria. No sentido de entender que a grande obra... Aí eu volto para Jesus. Jesus fala assim, quem não fizer a obra do meu Pai não vai encontrar o reino. Aí o pessoal fala assim, que é isso? Que obra é essa que a gente faz? É porque ele contrapõe as obras chamadas obras da lei, que são as mitzvot que as pessoas faziam, como hoje fazem em qualquer religião, as prescrições religiosas que as pessoas fazem mecanicamente. E acreditam que fazendo mecanicamente estão cumprindo, né? É o judeu com as mitzvot, é o católico indo à missa, é o espírita de superfície indo no centro, né? Tomando um passe, ou fazendo alguma coisa, que, enfim, são as obras de superfície, ele chama de obras da lei. Ele fala, a obra verdadeira, e aí, onde acaba mesmo aquela contradição, é que vocês tenham emuná, fé. Olha que coisa fantástica, está dito no Evangelho de João, não vou achar ele ali agora para a gente poder ter a nossa meditaçãozinha. Se você não tiver essa obra feita, nenhuma outra obra vai servir. Se essa obra de unificação, de certeza, de estar ligado a mim, não for feita, ninguém nasce novamente no sentido amplo dessa palavra. Vamos continuar com os nossos nascimentos de reencarnação em ciclos, né, que podem ser lentos, com espirais fechadas,
e com evoluções muito presas ao tempo. Todos os grandes mestres nos ensinam que isto pode ser quebrado. Se você olha o que nos trazem Paramahansa Yogananda, quando traz a técnica de Kriya, quando vêm os grandes mestres nos ensinar técnicas, no sentido bom dessa palavra, que rompem esses laços ilusórios e que nos fazem enxergar a vida com outros olhos e com outro poder, entendendo que a obra é algo muito mais amplo e, nesse momento, muito mais inconsciente do que nós imaginamos, mas que pode se tornar consciente na medida em que nós despertamos. Esse é o grande movimento de salvação da humanidade, que está sendo feito hoje. Não haverá messias individuais, não haverá ninguém mais para assumir uma salvação do mundo. O próprio Cristo não se denominou assim. Então, o que haverá é o despertar de uma consciência. Nós somos, no nosso mais profundo, todos nós somos Messias, Mashiach. Se nós quiséssemos brincar com o hebraico, a palavra Mashiach, se a gente fizer permutações, ela dá espaço a gente entender, que não é o nosso caso, hoje aqui. Quem sabe um dia num seminário de Kabbalah a gente comenta sobre isso. Vamos fazer a nossa meditação. Hoje eu não vou... Tem uma pergunta? Você tem? Jura? Ou vai falar alguma coisa? Eu lembrar de Mahatma Gandhi, né, que fez a libertou a Índia sem guerra. Fez lembrar também do Abracadabra, do Eu Falo, Eu Crio. E esse especial, mais perto da gente, uma vez a gente com um determinado mestre, uma determinada arte marcial, você conheceu, veio, e com muita força mental fazia coisas fantásticas. Murrei Ueshiba, fundador do Aikido. Eu não conheci ele não, porque ele morava no Japão, fundador, mas eu fiz Aikido um período e a gente conhece, e ele usava o Ki, essa força invisível, para poder fazer coisas que parece que quem vê o vídeo hoje, tem vídeos hoje no YouTube, aquilo ali o cara tá brincando, mas não era não era nem um pouco de brincadeira, né? Mas e assim, o invisível é pai do visível. Isso é uma verdade. É difícil para nós, mas a gente precisa entender que isso é uma verdade e aprender a usar isto. E a gente pode até usar isso egoicamente. Tem gente que usa magia negra, pensamentos de ódio, de negação em cima das pessoas, mas o que a gente pode fazer é tornar isso tão amplo quanto é possível se nós entendemos ou começamos a entender as grandes razões que movem a vida. Para tanto, eu não falei em nenhum momento essa palavra aqui hoje, mas o amor é o ponto de equilíbrio. E é nessa coisa que nós vamos meditar agora. Se nós temos o amor como ponto de equilíbrio, tudo em nós se transforma. Pode apagar a luz. Pode dar uma apagadinha, não precisa diminuir tanto, que tem aquelas pessoas que estão conosco pela internet, para não ficar completamente invisível. Se essa puder ficar, ainda dá para ver, né? Essa daqui em cima. Bom, gente, quem quiser dar uma esticada, essas cadeiras não são nem um pouco cadeiras de massagem. É sempre um trabalho a gente ficar aqui, o alongamento. O corpo físico ele é um contínuo com os corpos invisíveis e é fundamental que ele seja entendido, compreendido e usado como um instrumento poderosíssimo. Ninguém está aqui no plano físico encarnado por acaso. Então vamos respirar também, uma posição confortável. A respiração também é um instrumento poderoso. Que nós não fazemos dela uso de forma consciente,
Mas agora, nesse momento, tomando consciência do inspirar e do expirar, visualizando como se a inspiração fizesse com que o ar penetrasse no abdômen. Isso fisicamente não ocorre, mas falamos aqui de Ki, de Prana, e os chakras que estão postados em conexão com a nossa medula espinhal recebem essa energia quando nós inspiramos, que estão aqui, essas energias trabalhadas pelos amigos espirituais que estão conosco, e quem está conectado também está recebendo. E através deles, a energia vai sim à região abdominal. Portanto, a sensação que nós temos quando inflamos o abdômen não é apenas uma sensação ilusória, é a energia que nós estamos trabalhando ali. E vamos sentindo a cada movimento que o nosso corpo todo, como uma usina que vai acendendo em estágios, as suas forças motrizes. E não são apenas os 7 chakras que estão conectados ao longo da coluna, são muitos mais. Vamos sentir o nosso ser inteiro vibrar, das pontas dos dedos das mãos, a ponta dos dedos dos pés. A terra, a nossa mãe, recebe esta força e conectados a ela recebemos esse influxo de vida. E o céu, que parece posicionado acima de nossa cabeça, vamos sentindo que ele se manifesta por inteiro em nosso ser, se unindo às forças da Terra. É o mundo físico, que se faz espiritual para se unir e ser vivificado pelo Espírito. E o ponto de equilíbrio será sempre no centro, aonde no corpo físico repousa o nosso coração. Vamos imaginar que somos criaturas pequeninas e mergulhássemos pelo alto da nossa cabeça, como pequenos homúnculos, homens e mulheres mínimos, e descendo por um canal de luz, chegamos ao centro do nosso tórax, onde vibra, e vamos visualizar um grande salão de cristal, refletindo raios de luz, e tendo ao centro chamas que se alternam entre o dourado, o rosa, o verde. E como pequeninos seres, sentimos que somos também parte de um grande ser infinito, mergulhados dentro de nós mesmos. Nessa visualização, nos auxiliamos a nós próprios a contemplar a grandeza que ali está oculta. E vamos reverenciar, no meio dessas chamas, no centro do nosso coração, a presença divina em nós. E vamos deixar que o amor que cada um de nós tem em potencial infinito possa aquecer e despertar, transformando em unidade aquilo que vibra nesse nosso pequenino ser, prostrado dentro de nós mesmos, aos pés dessa divindade que, por sua vez, também habita em nós mesmos.
Vamos experimentar a expansão do amor. E a cada inspiração, sentir que esse amor cresce. Para quem queira um ponto de apoio, pense numa pessoa que ama muito. E nesse altar, no centro do próprio ser, sinta como esse amor se expande. Seja um filho, um companheiro, pai, mãe, amigo. Mas aos poucos, vamos percebendo que esse amor vinculado e tão bem expresso por uma pessoa específica pode ser irradiado como força viva a se estender mais e mais. E essa luz que nós prostrados dentro de nós mesmos vamos contemplando se expande e aos poucos vamos percebendo-nos novamente tendo consciência de todo o corpo físico, sentindo o centro de nosso peito como um universo vivo. Estamos conectados uns aos outros aqui nesse momento. E esta conexão pode se estender ao infinito. Essa força é incoercível. Ela tudo cura. Ela tudo cura. Ela tudo faz viver. Eu vou ficar em silêncio enquanto cada um de nós mergulha nesse mar infinito que descobrimos no santuário de nós mesmos e nessa chama viva que jamais se apagou e jamais se apagará. Vamos perceber que esse recinto espelha com perfeição como a unidade pode se manifestar, agregando o infinito ao um. Só por esse caminho do amor é que podemos entender a afirmação de unidade de todos os avatares em todos os tempos. Pelo amor incondicional, abrem-se as portas da fé, e pelas portas da fé
se saboreia a bem-aventurança do amor sem nenhum limite, por pura luz que Ele é. E agora vamos direcionar esse amor que nos unifica aqui a toda a humanidade. Convictos de que não é ilusão, mas ao contrário, que estamos participando nesse momento, como que uma luz de uma vela, um grande foco de luz que está aos poucos crescendo e crescendo, para iluminar e curar e fazer despertar a humanidade inteira. E mergulhados nesse amor, como quem saboreia frutos de vida, vamos deixar com que a gratidão, nesse momento também, se manifeste, para que possamos, aos poucos, em absoluta gratidão, trazer às nossas vidas os frutos que colhemos. Para que nossos olhos possam ver aquilo que não víamos, para que nosso coração possa pulsar aonde ele parecia morto, e para que nossas mãos e pés possam agir porque agiu em nós a presença divina, ainda quando estávamos em completo silêncio. E que possamos afirmar, como uma vez afirmou um apóstolo, que saiu do ego mais disturbado e encontrou, tocando as fímbrias do tzitzit, do manto do Cristo, da consciência crística, e dizer: não somos nós mais quem vivemos, é a consciência crística que vive em nós. E isso será uma realidade. Que o toque dos anjos nos fortaleça e que suas asas nos cubram e nos guardem, hoje e sempre. Vamos aos poucos retomar a consciência física, nesse estado de gratidão, e vamos seguir abençoados para que essa semana e toda a nossa vida seja coberta de luzes. Que a paz seja com todos.